Então eu fiquei esse período fora de status, mas é o único processo até então do meu conhecimento que você pode ficar. Uma vez que a imigração recebeu minha papelada, eu tava livre pra poder sair. Não tem o que fazer, eu não posso fazer nada. E aí eu me preparei, fiz todo o processo. Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo no meu canal. Para vocês que não me conhecem, meu nome é Tássia Cerqueira e aqui eu faço vídeos sobre a vida nos Estados Unidos, vlogs, viagens e o que mais me der na telha. E no vídeo de hoje eu vou dividir com vocês um pouco da minha história e contar pra vocês como foi que eu fiquei 5 anos e 4 meses, pra ser mais exato, legal aqui nos Estados Unidos, sem ficar um minuto que seja ilegal, sem ficar com problema nenhum em relação aos meus vistos, antes de eu casar. Pra vocês que não sabem, hoje eu sou casada, minha esposa, vou deixar aqui a foto dela, e a gente tá casada há 1 ano, a gente casou em junho do ano passado. Até nossos 2 primeiros anos de relacionamento, a gente só tava namorando e eu estava, vou contar pra vocês como é que eu estava. E antes da gente ir pro vídeo, não se esqueçam de deixar um like se o título desse vídeo te interessou e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E não deixe de me seguir nas redes sociais, no meu Instagram, vou deixar passando aqui embaixo na tela, porque lá a gente tem um contato muito mais direto, eu consigo conversar com vocês por DM, eu faço lives, e lá a gente consegue ter uma interação muito maior do que aqui no YouTube. Aqui você pega a informação e lá você às vezes consegue tirar dúvida comigo. Às vezes não, eu tenho conseguido responder todo mundo e isso é muito bom. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, para vocês que não sabem, eu vim aqui para os Estados Unidos com visto de intercâmbio J1 para fazer o programa de au pair. Eu já fiz um vídeo sobre isso, então eu vou deixar passando aqui na tela um card. Quando esse vídeo acabar, você pode ir lá assistir. Vou deixar aqui um link na descrição também. Eu dou muito mais detalhes sobre esse programa de intercâmbio nesse vídeo que já foi postado. Mas, em resumo, o programa de au pair é um programa de intercâmbio de estudo e de trabalho, no qual você mora com uma família americana e seu trabalho é cuidar das crianças. Você recebe um salário semanal e você tem direito a estudar, ganha uma pequena bolsa de estudos, né, um valor simbólico para estudar, e você tem a oportunidade de melhorar seu inglês, viajar e estar em contato com a língua e com a cultura 24 horas por dia. Eu fiz esse programa de au pair por 1 ano e meio, no qual eu morei 3 meses em Massachusetts, depois eu me mudei para Maryland, morei lá por cerca de 1 ano e 2 meses. O resto, até completar 18 meses, voltei para Boston de novo, para Massachusetts de novo, e fiquei lá até eu sair do programa. Mas para eu sair do programa de au pair, eu tinha que ter uma opção. Eu não queria voltar pro Brasil. Eu não estava pronta ainda para voltar pro Brasil. Então eu tinha 3 opções. Ou eu mudava meu visto para turista, ou eu mudava meu visto para estudante, ou eu ficava ilegal. E ficar ilegal nunca foi uma opção pra mim. Então eu decidi mudar meu status para estudante, porque naquele momento meu status estava como o de au pair. Porque quando você muda para os Estados Unidos como au pair, você recebe o visto no seu passaporte, que te permite entrar e sair, né, se você tiver férias no trabalho, e vir pro Brasil. No momento que você estende o programa por mais 6 meses, 9 meses ou 1 ano, eu estendi por mais 1 ano, a agência faz todo o seu processo e você ganha um status. Você já não tem mais seu visto já não é mais válido, você não pode entrar e sair do país mais, mas você pode continuar fazendo o programa de intercâmbio. Então eu já tinha o status de au pair, então eu fiz todo o processo para fazer essa mudança de status. Mas Tássia, o que é status? É uma permissão que você recebe da imigração americana para que você consiga continuar no país de forma legal. E eu decidi ficar como estudante porque na época eu ainda não me sentia tão confortável com o meu inglês. A minha justificativa era ficar aqui nos Estados Unidos para aperfeiçoar o meu inglês. Eu não vou compartilhar aqui o passo a passo de como eu fiz essa mudança. Se vocês tiverem interesse em um vídeo sobre isso, como é que faz a mudança de status, deixem aqui nos comentários que aí eu faço um vídeo falando como foi meu processo de mudar de au pair para estudante. Então eu arranjei um sponsor, entrei em contato com a escola, preenchi a papelada e mandei para imigração. Mas para eu sair do programa de au pair, eu não poderia simplesmente sair do au pair e aplicar depois para o estudante para poder ficar aqui. Não é assim que funciona. Para você sair de um status para outro, você precisa estar legal no seu status anterior. Então eu tive que fazer tudo isso enquanto eu ainda estava dentro do programa de au pair. Uma vez que a imigração recebeu minha papelada, eu estava livre para poder sair. Foi aí então que em agosto de 2016, eu saí do programa de au pair. Então, eu apliquei para meu status em julho de 2016. E aí, quando a imigração recebeu isso, no final de julho, eu já sabia, já tinha um aval para poder sair. E aí, uma vez que eu apliquei, eu simplesmente me mudei para Califórnia. Eu vim para aqui para Califórnia e eu fiquei 3 meses esperando meu status ser aprovado. Nesse período de 3 meses, eu fiquei fora de status, mas não fiquei ilegal. Porque quando você tá esperando o seu processo dentro da imigração, ficar fora de status não necessariamente
vai te causar problemas dependendo da situação. Vou até falar isso aqui como um adendo. Hoje, se você faz uma mudança de status de turista para estudante ou de estudante para qualquer outro visto, que não seja casamento, você não pode ficar fora de status. Tem umas medidas que você precisa fazer para cobrir esse período que você fica fora de status. Mas se você faz na questão do casamento, como é o meu caso hoje, fiquei fora de status do período que eu saí do meu visto de estudante até receber minha documentação para trabalhar. Então eu fiquei esse período fora de status, mas é o único processo até então do meu conhecimento que você pode ficar fora do status sem precisar fazer nenhum trâmite para cobrir esse período que você fica fora do status. Mas isso aí é assunto para outro dia. Lembrando, se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre mudanças de status e etc., deixa aqui nos comentários. Então eu apliquei para uma escola de inglês, eu queria estudar inglês, porque todo mês tem aulas começando, tem turmas abrindo. Independente de quando meu visto, meu status fosse aceito, fosse aprovado, eu ia esperar só, tipo, talvez algumas semanas até a próxima turma começar. Eu pensei na possibilidade de ir para um college também, porém era mais caro. As turmas têm períodos para começar, que é em janeiro, junho e agosto, se eu não estou enganada, que é primavera, verão e outono. Se meu visto fosse aprovado, vamos dizer, em julho, eu teria talvez que voltar pro Brasil, talvez eu não pudesse esperar tanto tempo. Enfim, na época tinha várias regrinhas assim que eu tinha que seguir, então eu preferia aplicar para um ESL porque fazia muito mais sentido com o que eu queria aplicar para a escola de inglês. Apliquei para a escola de inglês, meu visto foi aprovado mais ou menos no final de setembro de 2016, em outubro de 2016 eu comecei a estudar, no início do mês. Então uma vez matriculada e com o status na mão, eu pude começar a estudar. Então eu fiz 3 meses de ESL em uma escola, né, English as Second Language, e depois eu transferi para uma outra escola de inglês que não precisa ter a autorização de imigração, nada do tipo, é só entre as escolas, e eu fui para outra escola de inglês que era mais próxima e tal. Então eu fiquei 6 meses como estudante de inglês. Só que eu percebi que o valor que eu tava pagando pela escola na época, se eu acrescentasse um pouquinho a mais, eu conseguiria ir para um college. Então eu decidi aplicar para um college porque era mais perto da minha casa, tinha flexibilidade de horário, eu podia trabalhar na época, né? Eu podia procurar um estágio, alguma coisa assim, eu podia ter meu dia livre para poder fazer o que eu quisesse. E na época eu trabalhava. É importante que vocês saibam, a gente não pode trabalhar com status que você não permite trabalho. Na época eu fiz realmente por necessidade. Então cada um banca os riscos, né, que possa vir a ter se você fizer algo errado. Realmente não era algo que eu queria fazer, mas a necessidade pediu. Mudando pro college me deu essa flexibilidade de horário. Então isso era positivíssimo pra mim. Eu sei que saiu errado, mas tudo bem. E aí, de novo, pra transferir pra escola é só entre escolas. Eu não precisava colocar imigração no meio de novo. E aí eu fiz um processo que era bem parecido com o ESL, que era basicamente entrar em contato com a escola, provar que eu podia pagar a escola e fazer os testes de inglês e de matemática na época e pagar as fees, né? Que eram, tipo, 300 e poucos dólares na época. Enfim, isso é assunto para outro dia. Falar mais sobre estudante, sei como é ser estudante aqui nos Estados Unidos, deixem aqui nos comentários, tá? Você fala um pouco sobre a vida nos Estados Unidos como estudante, como é que é o processo, enfim, o que vocês quiserem saber, deixem aqui nos comentários, porque eu sempre pego, gente, anoto tudo que vocês querem saber e vou anotando aqui nesse caderno aqui, ó. Esse caderno aqui tem o roteiro desse vídeo de hoje, tem várias listas aqui, imensas aqui, ó. Por causa do foco não vai ser tão bom. Eu anoto todos os vídeos que eu quero fazer. E aí, aos poucos, eu vou vendo o que faz sentido naquele momento eu postar. E aí, nesse momento, é esse, falando da minha vida aqui. Mas, aos poucos, eu vou postando tudo. Então, deixe aqui nos comentários as dúvidas que vocês tiverem, porque eu vou respondendo. Eu dou atenção, tento dar atenção o máximo possível de vocês e respondendo o máximo possível, né? Porque eu entendo como é a curiosidade, a frustração, a preocupação, querer saber as coisas. E tendo alguém que já passou pela experiência que você provavelmente vai passar, isso ajuda demais, né, a aliviar a ansiedade, a insegurança, enfim. Então pronto, uma vez matriculada nesse college, eu fiquei nesse college por quase 3 anos. Eu sempre me perco nas contas. Isso, eu fiquei quase 3 anos nesse college, de agosto de 2017 até, sei lá, maio de 2020. Né? Mas aí meu status foi até junho mais ou menos, porque as aulas só começariam de novo em agosto. Então eu casei antes do meu semestre, meu outro semestre começar. Então eu fiquei 3 anos nesse college. E como foi que eu fiz? Eu não me formei em absolutamente nada. Me arrependo. Mas realmente eu não tinha nada em mente do que fazer, eu não tinha nada do... Enfim, não tinha decidido o que fazer da minha vida ainda. Então eu fui fazendo matérias.
Fiz matéria de sociologia, matéria de psicologia, várias matérias de espanhol, aprendi bastante espanhol, fiz esporte, fiz natação, enfim, eu fui procurando coisas que me interessavam e fui fazendo as matérias. Não cheguei a me formar em nada, foi um período positivo pra mim, porque eu aprendi muito inglês também, fortificou meu inglês, né, porque eu fui aprendendo coisas de diferentes âmbitos, diferentes áreas, e isso é demais, isso é ótimo, socializando com as pessoas, conversando, por mais que no início eu ainda tivesse um pouco tímida, assunto para outro dia também, mas fiquei 3 anos nessa vida, de estudar, tirar notas boas. Pra vocês terem uma noção, aqui o sistema da faculdade é A, B, C, D, E e F, né? F é tipo, você perdeu a matéria, A é nota máxima. Eu nunca tirei um C, todas as minhas notas foram A's, exceto 2 matérias que eu tirei B. Tirei um B em espanhol, que era um espanhol de conversação, e uma matéria Business Communication, que eu tirei B também, mas porque eu decidi não fazer um trabalho, porque eu tava com muita vergonha de fazer o trabalho. E aí tirei 2 Bs. Então assim, eu me dedicava, eu aprendia, eu realmente estudava, eu só realmente não foquei em nada, porque infelizmente. Então durante esse período da faculdade, eu fiz, um período eu tava com status, né? Então eu ainda tava com status de estudante, que é aquele status vale enquanto você estiver estudando, ele vai valendo. Eu tenho uma amiga que ela ficou quase 10 anos com status de estudante, pra vocês terem uma noção. Hoje ela é casada, enfim, tem uma vida completamente diferente, mas ela ficou 10 anos com status de estudante porque ela continuava indo pra escola, fazendo coisas diferentes, enfim. Então eu fiquei com status até o dia que eu falei assim, eu preciso ir pro Brasil, eu preciso voltar, preciso, sei lá, tentar pegar o visto no Brasil, porque eu não consigo mais ficar aqui sem ver minha família. Eu já tava aqui nos Estados Unidos há quase 4 anos, alguma coisa assim, 3 anos sem ver minha família, minha família nunca veio me visitar, eu não podia ir pro Brasil, e eu já tava assim, se meu visto não for aceito, eu fico. E, enfim, né, não tem o que fazer, eu não posso fazer nada. E aí eu me preparei, fiz todo o processo, juntei toda a documentação, marquei visto e tal, e fui tirar o visto no Brasil. Vocês querem saber um pouco mais dessa história? Eu posso fazer um vídeo só sobre isso, como foi ir pegar o visto no Brasil. Resultado, meu visto foi aprovado. Em junho de 2018, eu fui pro Brasil. Então eu tava de mais ou menos outubro de 2015, que foi a última vez que eu fui pro Brasil, a junho de 2018 sem ver minha família. Eu fui pro Brasil tirar o visto lá, meu visto foi aprovado, e a partir daquele momento eu podia ir e vir. Aquilo ali me tirou um peso das costas, vocês não tem noção, valeu super a pena o risco e tal. Foi isso, fui pro Brasil em junho, em outubro eu conheci a Kellyanne. It was meant to be, guys. Era pra acontecer do jeito que aconteceu. Aí a gente se conheceu, começamos a namorar, isso em outubro de 2018, casamos em junho de 2020, quase 2 anos depois. Então é isso. Foi assim que eu fiquei 5 anos aqui nos Estados Unidos, 5 anos e 4 meses, de forma legal, sem precisar ficar fora de legalidade, sem precisar largar visto, sem nada do tipo. Então assim, eu sempre aconselho as pessoas que querem vir pra cá, tentar ao máximo vir como estudante ou vir como au pair, porque são maneiras que você vai aprender sobre o país, você vai ver se você quer ficar realmente aqui e depois fazer esse processo de mudança para estudante, até porque você vai conseguir estudar inglês, vai poder ir para uma faculdade e fazer o caminho correto para você viver aqui. Eu tô dizendo que vir pra cá ficar ilegal é incorreto? Não. Diante da lei, é. Mas não é uma maneira segura. Tipo, se você só pode vir pra cá e vai fazer isso, eu não tenho nada contra isso, eu não tô te julgando, jamais julgaria você na vida por fazer isso, por tomar uma decisão como essa. Eu só tô te dizendo que se você tem a oportunidade de tomar um caminho legal, ficar na legalidade aqui no país, isso vai ser muito mais benéfico pra você e você tem mais chances de crescer aqui no país, de talvez aplicar pra um visto EB, né, da categoria de trabalho. Enfim, não sei muito a respeito disso, mas eu posso indicar o canal do Roger Vieira, que ele sabe muito sobre vistos, ele explica muito, ele estuda sobre o assunto, ele tem muita informação bacana pra dar, ele faz entrevista com a galera. Então eu vou deixar o canal dele aqui passando aqui na tela também, vão lá conferir, porque eles são demais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam, né, se vocês gostaram, se vocês acharam algo útil dessas informações que eu passei pra você, não se esqueçam de deixar um like. Se vocês não têm dúvida nenhuma, mas gostaram do conteúdo, deixa um comentário aqui embaixo, isso ajuda no engajamento, isso é ótimo pro canal, né, conseguir atingir outras pessoas que talvez tenham interesse de vir aqui pros Estados Unidos também. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Bye!